Aleluia. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Aleluia. Glórias a Deus. Forró está comendo solto aí, foremos. Glórias a Deus. Quando os irmãos localizar aí, todo mundo localizou, irmãos? Amém. Amém. Vamos esperar. A irmã Gentila, a senhora louva, irmão? A senhora louva? Gosta de cantar corinho, hino da harpa. Então no próximo domingo, aqui agora já está por cima, no próximo domingo, tá? Eu quero ouvir a senhora cantar um louvor, tá bom? Já vem preparada, vem lá um louvor da harpa e traz um louvor aqui para a gente adorar Deus junto, tá bom? Deus abençoe a senhora. Aleluia. Glórias a Deus. Juízes 7, versículo 5. Vamos ler o versículo 5, o 6 e o 7. Todo mundo localizou, irmão? Fala bem. Amém. Glórias a Deus. O versículo 5 diz assim: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com as suas ou com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. O 6: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. 7: e disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos levarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retiraram, cada um ao seu lugar. Vamos de novo, o 7º, irmãos, por favor. E disse o Senhor a Gideão. Vamos de novo? Repete comigo. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retiraram, cada um ao seu lugar. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos, para que Deus fale conosco neste momento, que a palavra dele venha de encontro com a nossa necessidade nesta noite. Peça para que Deus fale com você para a honra e glória de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, nós queremos exaltá-lo, glorificar o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que dentro desta palavra Deus fala conosco nesta noite, que o teu amor e a tua graça, Senhor, que excede todo entendimento, venha ser sobre nós, Senhor. Assim como outrora, Deus, o Senhor tem usado a minha vida, Senhor, e a vida de outros aqui neste lugar para falar, Senhor, a tua igreja, que hoje não seja diferente, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, papai. É o que nós assim pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Vira para o teu irmão e fala assim: olha, Deus não se preocupa com quantidade. Deus não se
quantidade, mas sim com qualidade. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Essa semana, a partir de segunda-feira, a semana passada, melhor, quando eu cheguei na escola, eu já comecei a ler a palavra de Deus no propósito, pode sentar, meus irmãos, tá? No propósito de trazer uma palavra aqui neste lugar aos corações dos amados. Eu não sei se os irmãos têm observado, ultimamente a gente tem falado muito sobre cristianismo aqui neste lugar, muito sobre o posicionamento de um cristão, né, de uma cristã. Deus tem nos ensinado muito nesses últimos dias aqui neste lugar. Não sei se os amados têm observado. E na segunda-feira, eu estando ali na escola, eu comecei a ler a palavra de Deus e falando: Deus, me dê um tema para que eu possa pregar na tua casa, não conforme o meu querer, mas conforme a tua vontade, e que esta palavra venha surtir efeito nos corações dos irmãos e também primeiramente no meu coração. E eu até falei aqui para os irmãos na quinta-feira passada, né, que eu haveria de trazer aqui uma palavra intitulada Um Cristão Acima da Média. Não sei se os irmãos lembram, né? Estão lembrados, né, irmãos? Vira para o teu irmão e fala: seja um cristão acima da média. Seja um cristão acima da média. Quando nós vamos aqui na palavra do Senhor dentro desse contexto bíblico, a palavra de Deus diz que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. O povo de Israel, aleluia, estava passando por uma situação muito caótica neste período. É tanto que diz a Bíblia que tudo que o povo de Israel plantava, os midianitas iam lá e saqueavam, levavam tudo embora. E a palavra de Deus diz que um dia, por conta justamente da segurança que o povo de Israel não estava tendo, porque eles estavam vulneráveis aos midianitas, algo assim que Deus permitira que viesse a acontecer no meio do povo de Israel, justamente por conta que o povo de Israel, aleluia, estava em pecado, e Deus assim permitiu que os midianitas oprimissem o povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que um certo dia, Gideão, ele estava num lagar, né? Gideão estava no lagar e ele estava preparando o trigo, né? Estava preparando o trigo naquele lugar, justamente por conta que aquele lugar, naquele momento, era a localização mais segura para que ele tivesse fazendo aquele tipo de atividade. Para que os irmãos fiquem sabendo, o lagar, ele era um lugar em que era processado a uva, em que as pessoas colocavam lá a uva e pisoteavam a uva para tirar o caldo da uva e fazer assim o vinho. Mas no entanto, Gideão estava justamente usando esse espaço. Diz a palavra do Senhor que agora o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala para ele: varão valoroso. Olha que legal, irmãos. Deus poderia muito bem ter aparecido a qualquer outra pessoa da linhagem de Israel, mas Deus apareceu justamente para Gideão, porque Deus queria fazer a obra, não era através de outra pessoa, senão através da vida de Gideão. Vira para o teu irmão e fala: olha, Deus quer fazer a obra através da tua vida, não é através da vida de fulano, ciclano, beltrano, ou seja lá quem for. Deus quer fazer a obra através da tua vida.
seja um cristão ainda nos dias de hoje acima da média, porque Deus chama justamente homens e mulheres que estão acima da média. Homens e mulheres que estão acima da média são justamente aqueles que não estão contentes com a situação que este mundo está passando. Paulo, ele fala para nós não nos conformarmos com este mundo. O crente que está acima da média, ele não está conformado com este mundo. Às vezes nós ouvimos alguns cristãos, diante de algumas situações que o mundo tem passado hoje, falando bem assim, mas é assim mesmo e a gente tem que se enquadrar. Nós não temos que nos enquadrar a coisa nenhuma ao mundo, irmãos, aleluia, mas nós temos que nos enquadrarmos ao conceito do Senhor. Glória a Deus. Ao conceito de Deus é que nós temos que nos enquadrar. O crente, o cristão acima da média, ele está justamente dentro deste perfil. E nós vemos dentro da palavra do Senhor que Gideão vira para o Senhor e fala assim, mas logo eu, de toda a linhagem de Israel, de todo o povo de Israel, em outras palavras, Gideão quer dizer, eu sou o que menos mereço. A minha família é a que menos merece. A minha família é a família que não tem representatividade nenhuma. É justamente esses ou nesses que Deus quer trabalhar. Talvez você chegou aqui nesta noite, meu irmão, se sentindo o menor de todos. Talvez você chegou aqui nesta noite falando, olha, essa coisa de fazer a obra de Deus não é para mim. Eu quero dizer, irmãos, é Deus que vai te capacitar e no momento certo Ele vai te usar para que o nome dele seja glorificado no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que agora você imagina a preocupação de Gideão. Reunir ali alguns homens, ou milhares de homens, para que fossem pelejar contra os medianitas. Deus não precisa de força humana. O que Deus precisa é da nossa obediência. A palavra de Deus diz que Deus vira para Gideão e fala, aleluia, olha para este povo e começa a falar que a situação, em outras palavras, não vai ser das melhores. E se houver dentre vocês alguns covardes, eles vão se retirar. A palavra de Deus diz que agora Gideão começa a falar com esses homens, olha, a coisa vai ser feia. E a maior parte desses homens foram embora. E Deus, olhando aquela quantidade de homem que havia sobrado, aleluia, Deus vira para Gideão e fala, não é esse grupo, mas será certamente um grupo menor. Para quê? Eu quero livrar os israelitas com um grupo menor, para que eles lá na frente não venham achar que foi por conta da capacidade deles, por conta do número que eles estavam, que eles venceram a Israel. O que Deus quer dizer com isso conosco nesta noite? Não é por conta do que nós conhecemos, não é por conta do que tanto nós nos preparamos que nós vamos vencer a peleja. Nós vamos vencer a peleja porque Jeová, o Deus Todo-Poderoso, está na frente, e quando Deus está na frente, o cristão vence. Aleluia. Quando Deus está na frente, o cristão vence. E aí nós vemos aqui dentro desse texto bíblico, a palavra de Deus diz que Deus manda Gideão ir aí a um determinado lugar, levar esse povo para tomar água. E Deus fala para Gideão, olha, os 300 homens, ou seja, aqueles melhor, que se agachar, lambendo a água, você põe para o lado. Aquele que
água na mão e de forma muito atenta. Porque quando você pega a água na mão para tomar, meu irmão, você não fica de cabeça baixada, você levanta para que a água desça. E Deus fala: aquele que pegar água, levar a mão na boca, se separa do outro lado. E ali 300 homens, segundo a palavra do Senhor, pegaram a água com a mão e levaram as mãos à boca para tomar água, porque eles estavam atentos. Ou seja, cristão acima da média. Tem pessoas que estão caminhando no mesmo grupo, tem pessoas que estão andando na mesma assembleia, mas não tem a mesma, aleluia, glórias a Deus, a mesma proporção de espírito. Tem gente que tem andado conosco que talvez não consegue acreditar daquilo que Deus é capaz de fazer. 300 homens, Deus mandou separar para o outro lado. E quando Deus separa esses 300, Ele falava assim: ó, com esses daí eu vou livrar a Israel. Olha o diferencial que esses homens tinham, irmãos. Então por isso que nesta noite eu quero trazer aqui aos corações dos irmãos uma palavra com esse tema: um cristão acima da média. Porque ser crente, como muitas pessoas aí são, irmãos, às vezes é melhor não ser. Porque quando nós falamos de ser crente, até o próprio diabo é crente também. Não tem ninguém para acreditar mais na Bíblia do que o diabo. Nós vemos a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 4, que quando o Senhor Jesus, aleluia, Ele foi tentado pelo diabo, o diabo não usou outra coisa senão a própria palavra de Deus para afrontar Jesus. Então o camarada é um conhecedor, ele é um conhecedor. Só que a gente tem que ser cristão, um cristão acima da média. E eu quero mostrar para vocês aqui nesta noite alguns pontos que quando nós chegamos, aleluia, ao ápice, vamos dizer assim, a ponto de cristão acima da média, são características que nós, como tais, alcançamos. Primeiro, irmãos, prestem bem atenção, por favor. Um cristão acima da média, ele recebe revelação de Deus. Sabia disso? Um cristão que está acima da média, ele recebe revelação de Deus. Eu quero dizer para você, olha, se você tem andado dias e noites pulando de galho em galho e você não tem ouvido Deus falar com você, volte ao primeiro amor. Porque Deus, Ele revela aos seus filhos. Tem gente que está falando e hoje Deus é mistério. Deus é mistério para quem não conhece Ele. Porque quem conhece Ele, Deus revela. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16, que um dia Jesus, estando com seus discípulos, começa agora a questioná-los. E fala bem assim para eles: o que os homens lá fora pensam que eu sou? O que eles pensam que eu sou? Aí eles começam a dizer, vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipos, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? Observe, irmãos, 14. E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João,
Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Olha a revelação de Deus, irmãos. Depois que eles ouviram isso, Jesus vira para eles e fala assim: e vocês? O que pensam? O que acham que eu sou? No meio de tantos discípulos, irmãos, Pedro foi o único camarada que recebeu a revelação. É o crente acima da média. E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Será que ele recebeu uma revelação de parte de Deus, irmãos? Olha o que Jesus falou no 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas quem? O Pai que está no céu. Glórias a Deus. E aqui a gente não vê que Pedro estava falando em língua, se enrolando no chão, cheio de poeira e rodopiando. Não, irmãos! Quem vocês pensam que eu sou? E naquele momento Deus revelou a Pedro quem era Jesus. Glória a Deus. Então o crente acima da média, ele recebe revelação. Deus poderia dar aquela revelação para qualquer outro que estava ali, mas eu entendo particularmente nesta noite que Pedro era a pessoa que estava mais preparada para receber o sopro do Espírito Santo. Você quer ser um crente acima da média, meu irmão? Se nós quisermos sermos um crente acima da média, a gente tem que sair da mesmice. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando o profeta estava com Geazi, o profeta Eliseu, a Bíblia diz que tudo que o rei da Síria planejava contra o povo de Israel, Deus dava revelação ao profeta. E o profeta falava para o rei de Israel. Então, por conta disso, o profeta falava para o rei de Israel: olha, por aquele outro lugar, não passe, porque tem uma emboscada. E a Bíblia diz que um certo dia, agora o rei, aleluia, os seus opositores, faz uma reunião, e agora fala assim: eu preciso saber quem entre vocês aí é o traidor, é o traído. Preciso saber quem dentre vocês aí tem me traído, porque todo o plano de guerra que eu faço, toda a estratégia que eu faço, o povo de Israel já sabe. E eu não consigo pegá-los. Levanta alguém e fala: Senhor, deixa eu falar. Senhor, o Senhor não está entendendo. É que lá em Israel tem um homem que tudo que o Senhor maquina na tua cama contra o povo de Israel, Deus revela para ele. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? É um crente acima da média. Aí nós vemos essa mesma pessoa, segundo a palavra do Senhor, depois do rei ficar sabendo que esse camarada estava falando tudo, que ele estava matutando contra o povo de Israel, mandou um exército para matá-lo. A Bíblia diz, Glória a Deus. deduz que era Geazi.
levanta pela manhã, ele olha no alto, lá está o exército inimigo. Ele volta, em outras palavras, e fala: Senhor, nós vamos perecer. Senhor, nós vamos perecer. Mais uma vez, ele vira para aquele moço e fala bem assim: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, ou do que aqueles que estão com ele. Talvez aquele moço não consiga entender a dimensão daquela mensagem, porque estava com os seus olhos espiritual fechados. E o profeta acorda, resolve orar a Deus, fala assim: Deus, assim como o Senhor abriu meus olhos, em outras palavras, Senhor, assim como o Senhor revelou a mim, revela a ele também, para que ele veja. Está entendendo, meus irmãos? Vira para o teu irmão e fala: seja um crente acima da média. Seja um crente acima da média, porque Deus vai revelar aquilo que está em oculto. Nós vemos hoje quantas pessoas, irmãos, aleluia, perambulando por aí, para lá e para cá. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Olha, se Deus não falar comigo, vai acontecer isso, aquilo, outro. Não, irmãos, olha, Deus quer falar com você até mesmo dentro do teu quarto. A Bíblia não diz isso? Quiser conversar com Deus, entra no teu quarto em secreto, fala a Deus que está em secreto, e Ele que está em secreto te recompensará. Vocês estão entendendo, irmão? Mas tem gente que está buscando profeta. Não, eu tenho que entrar no profeta tal. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. É Bíblia. Então, o cristão acima da média, o que ele recebe? Me ajuda, meus irmãos. Revelação. Segundo, o cristão acima da média, ele não perde tempo com negócios dessa vida. O cristão acima da média, ele nem dá ouvido para fofoca, irmãos. O cristão acima da média, ele nem se preocupa com o que vai acontecer com ele aqui no mundo, mas ele está preocupado em alcançar a glória do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo 2,3. Paulo, ele fala bem assim: olha, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo, ou de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Enquanto a gente está preocupado, irmãos, com coisas cotidianas, o Senhor, Ele quer que nós voltemos a nossa atenção para o céu. Por isso que Paulo fala: o meu alvo é Cristo e é para lá que eu prossigo. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu quero dizer para você, se nos dias de hoje alguém te chamar, irmãos, e começar a falar mal de alguém, comece a repreender esse negócio, porque essa coisa não é de Deus. O cristão, quando ele se reúne para glorificar e exaltar a pessoa do Deus Todo-Poderoso.
Atos dos Apóstolos. Por que a igreja cresceu em Atos dos Apóstolos? Porque quando os irmãos chegam, se derramam. Os irmãos chegam, se derramam. E a preocupação desses irmãos é simplesmente com o negócio de outro reino que não é aqui. E a palavra de Deus diz que por conta disso a igreja cresce unanimemente. A palavra de Deus é clara quando diz que a igreja, porém, crescia na doutrina dos apóstolos. Então, enquanto a gente está dando ouvido aqui, irmãos, ó, para ventos ruins, o inimigo está juntando ponto para nos acusar diante de Deus. Sabia disso? O inimigo está juntando ponto para nos acusar diante de Deus. Eu quero dizer para vocês, no nome de Jesus, esta noite, olha, não deixe que o inimigo, aleluia, venha agir na tua vida com legalidade. Porque existem duas formas do inimigo agir, irmãos: com legalidade e ilegalmente. Ilegalmente é quando há uma aprovação por parte de Deus, então ele permite que o inimigo muitas das vezes toque em nós. É bíblico. O que aconteceu com Jó? Deus permitiu. De forma ilegal, não tinha causa plausível, mas o inimigo tocou. Agora, de forma legal, com um documento preenchido na mão, é quando nós cedemos, aleluia, a coisas dessa vida. O inimigo chega diante de Deus e fala aquilo. E contra fatos não há argumento. Não tem como argumentar, irmãos, quando existe o fato. Jesus, quando ele fala lá em Mateus capítulo 5, que ele fala acerca das bem-aventuranças, ele fala que nós seremos perseguidos, mas bem-aventurado quando falares mal de vós por conta dele. Vocês estão entendendo? Não deixe. Vira para o teu irmão e fala: não deixe o inimigo agir de forma legal na tua vida. Terceiro, o cristão acima da média, ele tem sede, irmãos. Sabia disso? O cristão acima da média, ele tem sede. Ele não cruza o braço e fica esperando, deixa ver o que vai acontecer. Não, ele tem sede. Você vai ver na palavra do Senhor lá em Êxodo 33, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca. A Bíblia é clara quando diz que nunca. A Bíblia é catedrática quando diz que nunca desapartava da tenda da congregação. Olha a sede que Josué tinha que aprender. Porque nesse período aqui, irmãos, a tenda, ela não foi feita no meio do povo de Israel, não, ela foi feita separada. Porque o povo rejeitou a presença de Deus. Então, quem quisesse se chegar para o Senhor, tinha que sair, em outras palavras, da cidade e ir para um lugar à parte para ter um contato
Você está pensando por isso que Deus, lá em Josué capítulo 1, Deus faz questão, irmãos, de passar essa responsabilidade do povo de Israel para Josué. Tem gente que acha que Josué caiu de paraquedas lá. Não, irmão. Josué estava se preparando. O crente acima da média tem sede. Sede. Se você ler a palavra do Senhor lá em 2 Reis, 2 Reis capítulo 6, no versículo 1 ao 2, a Bíblia diz que um dia os filhos dos profetas, eles recebiam o nome filhos do profeta, não era porque eles eram literalmente filhos dos profetas, mas é por conta que eles seguiam aquilo que os profetas acreditavam. E naquela época já existia a escola de profeta. Você imagina agora, essa escola cresce de tal maneira, no tamanho, volume de pessoas, que já não tinha mais espaço para suportar todo mundo. É tanto que um deles se levanta e fala assim: olha, meu Senhor, esse espaço que nós estamos está ficando estreito, então vamos todos nós até determinado lugar, para nós pegarmos madeira ou viga e construirmos um novo espaço, um espaço maior. Então naquela época eles já tinham sede de aprender, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que acha que só aprende se chegar num culto, irmãos, encontrar o pastor rodopiando, gritando. Ah! E todo mundo pulando. Vocês já viram isso por aí, irmãos? Eu estou blasfemando aqui, irmãos. Quando chega no final, você fala: qual foi a mensagem que foi pregada hoje? Tenha sede, meu irmão. Tenha sede, para que você, no momento que for afrontado pelos conhecedores da própria palavra, para que você não venha ser engolido com novas ideologias que estão surgindo aí. Por isso que você tem que aprender, tem que ter sede. E a palavra de Deus é clara quando diz que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir o que é a palavra de Deus, e aprender da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. O quarto, o crente acima da média. Aleluia, Deus. Preste atenção, irmãos. O crente acima da média, ele tem mais intimidade. É mais mesmo, de quantidade. É esse mais que tem o I lá. Ele tem mais intimidade com Deus. Eu acho lindo, irmãos, quando Jesus chega na casa de Jairo. Lá em Lucas registra essa história de forma mais detalhada. Lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 51. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha de Jairo estava morta. E lá estavam as carpinteiras, elas estavam o quê? Chorando. Muitas delas eram até pagas para chorar. E Jesus chega naquela casa e vendo que aquela menina estava morta, ele falou para todo mundo: saia, saia, saia. Você está entendendo?
entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João. Ele poderia pegar todos os discípulos e falar: vamos entrar comigo. Mas quem tem mais intimidade, irmão, vai conseguir ver coisas mais extraordinárias da parte de Deus. Mandou todo mundo sair. Vamos lá, Pedro, vamos lá, Tiago, vamos lá, João. Eita, que coisa linda. Você imagina os outros discípulos, você imagina os outros seguidores vendo aquela situação. Será que não podia ser eu? Mas para que seja eu ou você, precisamos estar acima da média. Você está entendendo, irmãos? Precisamos estar em cima da média. Esse negócio, né? Pensa bem na escola. Tem aluno que fala: eu passei, mas vai ver a nota do camarada está sempre rasa. Se a nota mínima lá é 6, ele está sempre no 6. Mas já tem alguns alunos que, quando apresenta a sua nota, está sempre acima do 6. Acima da média. E quando você apresenta notas, né, acima da média, seu carro, você fala com mais prazer. Tirei 8, tirei 8,5, tirei 9, eu tirei 10. Acima da média. Quando você vê a transfiguração de Jesus, Jesus tinha um negócio com Pedro, Tiago e João. Tinha. Esses três eram mais chegadinhos de Jesus. Na transfiguração, o que acontece? Jesus chama os três de novo. Subam comigo. Subam comigo. E os três presenciaram a transfiguração de Jesus. E a coisa é tão linda, é tão particular para eles, que o próprio Jesus, quando está descendo do Monte das Oliveiras, fala para eles bem assim: olha, a ninguém contais o que vocês viram aqui. Em outras palavras, Jesus quer dizer: isso é só para vocês. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Isso é só para vocês. Pode procurar no texto lá que você vai encontrar. Que Jesus fala: não contem para ninguém o que vocês viram aqui. Coisa maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Outra particularidade, outra situação de muito mais intimidade. Quando Jesus percebeu que ele estava próximo a ser entregue, quem subiu no Getsemane com Jesus? Olha de novo os três aparecendo. E a Bíblia é clara quando diz que Pedro, Tiago e João subiram com Jesus. Jesus vira para eles e fala assim: olha, o meu coração. Você imagina Deus se derramando com um homem, irmãos? É bíblico. O meu coração está amargurado. O meu coração está triste. E o suor de Jesus era a gota de sangue. E esses camaradas tiveram o privilégio de ver, seu Carlos. Por conta do quê? A intimidade. Mais intimidade. Então, cristão acima da média é mais ou menos aquele cristão que, enquanto um fala: eu não aguento orar só 10 minutos, o cristão acima da média ora 40 minutos. Quando alguém está falando eu oro 40 minutos, o cristão acima da média ele ora 1 hora. A igreja de hoje não ora mais, irmãos. Pega o camarada para orar, ficar 1 hora de joelho, para ver. Jejum então nem se fala.
Vocês estão entendendo, irmãos, que a gente precisa sermos mais íntimos de Jesus? Isso serve para mim também. Precisamos ser mais íntimos. E a única forma de nós sermos mais íntimos não depende dele, depende de nós. No meio de todos, Jesus podia virar e falar assim: Tiago, cuida da minha igreja. Olha a intimidade, irmãos. Tiago, cuida da minha igreja. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então apacenta a minha igreja. Você está entendendo, irmãos? Apacenta a minha igreja. Você quer ter mais intimidade? Quer se relacionar mais com Deus? Paga o preço. O cristão acima da média, ele sofre muito mais do que o crente. O cristão médio que está abaixo da média. As pedradas vêm muito mais para mim. Mas tenha prazer em ser um cristão acima. Vira para o teu irmão e fala: tenha intimidade com Deus. Tenha mais intimidade com Deus. Tenha mais intimidade com Jesus. Seja um crente, um cristão acima da média. O rei Ezequias, irmãos, no período dele, pelo que a Bíblia nos deixa entender, eles tiveram uma intimidade tão grande com Deus. E olha que Deus, para refogar uma situação, irmãos, o camarada tem que espernear e chorar, pagar o preço. Você imagina, irmãos, naquela época, quando Deus usava um profeta e falava para o camarada, ele podia se preparar, seu Carlos. Podia se preparar que o bicho ia pegar. Você imagina o profeta Isaías entrando no palácio e falando para o rei Ezequias: Ezequias, vem aqui. Você é rei, mas essa hora o seu título adultera. Deus mandou te falar: prepara a tua casa, porque você vai partir para a cidade de pé junto. Pensa bem. Quando se tem intimidade, irmãos, o camarada fala assim: quem sabe eu consigo sensibilizar o coração do Todo-Poderoso. Glória a Deus. A Bíblia diz que agora o profeta sai do templo. Ezequias se prostra na presença de Deus. E o que eu acho legal é que Ezequias, ele é bem claro. Ele fala: Senhor, eu tenho andado na tua presença continuamente. Você imagina, irmão, aquele vento soprando nos ouvidos do Senhor. Era a oração daquele homem, do rei. A Bíblia diz que ainda
O profeta não tinha saído do pátio do templo. Você imagina Deus batendo nas costas do profeta e falando para ele: volta. Está entendendo isso? Volta, porque eu estou revogando a causa do rei Ezequias. E a Bíblia diz que agora aquele profeta voltou. Ezequias, eu não sei do que você mexeu aí, meu amigo, mas Deus mudou a sua história. Deus mudou a sua história por conta da intimidade que você tem com Ele. É isso que Deus quer fazer com a gente ainda nesses tempos, irmãos. Mudar a nossa história não é por conta que nós estamos fazendo algo, esperando algo, não. É porque Ele vai perceber em nós um coração contrito. E a Bíblia diz que o coração contrito não resistirá o Senhor. O cristão acima da média, ele tem contentamento. Sabia disso? O cristão acima da média, ele tem contentamento. Leia lá em Abacuque 3,17. Olha o que diz a palavra do Senhor: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das manhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha o contentamento, irmãos, que um cristão acima da média tem que ter. Josué é outro exemplo. Olha o que Josué fala lá em Josué 24:15. Ele fala: olha, porém se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje o que servis, e se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Glória a Deus. Contentamento. Vocês estão entendendo, irmãos? Um crente acima da média tem que ter contentamento. É aquele camarada que faz aquela oração que Jesus fez. Ele está sabendo que a coisa vai ficar horrível para o lado dele, mas ele vira para o Pai e fala: Senhor, todavia que seja feita a tua vontade. Está entendendo? Contentamento. Esse contentamento, irmão, se a gente for falar de contentamento, a gente abrange um monte de coisa. É contentamento para servir a Deus, é contentamento para ir para a igreja, é contentamento para fazer a obra, é contentamento para cantar a lei do Senhor, é contentamento para estar sensível à voz de Deus. Sexto, essa aqui vai de contra nós hoje, irmãos. O sexto, o crente acima da média, ele está cheio de otimismo. Cheio de otimismo. É aquele camarada que parece que está pegando fogo em tudo. A coisa está ficando de mal a pior, mas ele continua glorificando. Ele é otimista, ele continua adorando, ele continua glorificando, e ele vê uma situação caótica, ele vê um escape para ele lá na frente. Se a gente ler lá em Números capítulo
cidade de Canaã, depois de 40 dias, que esses homens ficaram espiando aquela cidade, eles voltaram. Eles voltaram. E quando voltaram, falaram para Moisés: Moisés, vamos aqui na palavra de Deus. Encaminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade fortificada e muito grande, e também ali vimos os filhos dos Anak, ou seja, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os aveus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Moisés, pastor Moisés, vem aqui, deixa eu falar com você. Você está brincando, né? Mas realmente a terra é boa, Moisés. Moisés, realmente a terra é próspera, mas não vai ser tão fácil como você pensa. Lá tem gigantes. Os caras, em outras palavras, estão preparados lá nos esperando. Quanto pessimismo! Mas olha agora o cristão acima da média, aquele camarada que é otimista. Olha no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra esta cidade. Tem gigante, mas Deus prometeu. Tem inimigo, mas Deus prometeu. Olha só, muito gigante, mas Deus prometeu. Certamente nós vamos prevalecer. Olha a visão de Caleb, irmãos. No meio de um monte. Por isso que eu estou falando, é igreja com duas características, é povo com dois tipos de comportamento. Vocês viram tudo isso de ruim, em outras palavras, mas eu estou vendo coisa boa lá na frente, porque Deus tem um escape para nós. 7. O crente acima da média, isso pega nós também, irmãos. O crente acima da média não condena, mas sim tem um coração perdoador. Vira para o teu irmão e fala: perdoa, perdoa. Glórias a Deus, aleluia. Está cheio de crentes dentro da igreja, irmão, que até hoje não perdoou. O crente acima da média, ele perdoa. Aleluia, Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 57. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos e arremeteram unânime contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejava.
E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo é o mesmo Paulo, tá, irmãos? 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora olha no versículo 60. Ele fala bem assim: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Sabe o que Estevão quer dizer com isso, irmãos? Senhor, ignore o que eles fizeram. É mais ou menos o que Jesus falou na cruz. Foi o único camarada que fizera uma revelação tão extraordinária sobre o amor. Você imagina você estar sendo apedrejado. Os camaradas estão querendo ver você, como se diz, arrancar o seu couro com você vivo. E ele olha para o céu e fala: Senhor, não culpa eles por conta desse pecado, não. Se fosse eu, irmão, talvez eu falaria: Senhor, mata esses desgraçados. Mas olha o sentimento de perdoar. O perdão, a Bíblia diz que ele cobre multidões de pecado, irmãos. Quando você perdoa, você está sendo perdoado também. E tem muitas coisas que estão presas na tua vida, às vezes por falta de perdoar, irmãos. É uma palavra só. Eu não quero dizer que você perdoar, você tem que esquecer, não. Tem gente que fala assim: você perdoou, esquece. Não, irmãos, não é isso. Você perdoa, você lembra que o camarada pisou na bola um dia com você, mas você não tem rancor. Você não tem rancor. Não sobe aquele sangue na veia quando você lembra da falha que a pessoa cometera com você. É, Deus. Que nós possamos ter esse coração perdoador e que possamos ser um crente acima da média, um cristão acima da média, irmãos. Perdoar. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no Pai Nosso. É a lição. Foi a única reza, né? Vamos ter reza que Jesus falou, porque reza na verdade é uma repetição de palavras. Foi a única reza que Jesus deixou para nós. Mas a minha bênção e a tua bênção está condicionada a eu perdoar e a você perdoar. Preste atenção, porque é bíblico, irmãos. É bíblico isso. Então a gente tem que perdoar para a gente receber. Essa questão do perdão, irmão, é tão extraordinária que a palavra de Deus diz algo interessante acerca. Olha, se você for ofertar na casa do Senhor e você lembrar da sua indiferença para com o teu irmão, vai até ele, se retrata com ele, depois você volta e faça a oferta. É bíblico. Se coloca de pé, meus irmãos. Vamos tentar ser pelo menos um desses, irmãos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus por isso. Agora, antes de nós ofertarmos na casa do Senhor, irmãos, mas é sem demagogia, tá? Sem demagogia nenhuma. Eu quero que você dê um abraço